Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Um episódio incrível, esperado por mim, e estou muito feliz de trazer esse profissional, um profissional de resultado, um profissional que, olha, dispensa quase todas as apresentações que eu vou fazer dele aqui hoje. Muito feliz por você acompanhar o Mask TV Podcast e eu queria que você fosse no canal do Rômulo, por favor, lá e desse um like, tocasse o sininho, que é super importante para a gente. Estamos aqui pós-carnaval e eu consegui trazer ele para bater um papo aqui com a gente. Comigo aqui hoje, Alexandre Gandur, diretor de operações, conselheiro, executivo. A carreira dele é tão brilhante e os resultados que ele entrega para as empresas das quais ele participou são tão extraordinários que eu convidei ele aqui para contar como ele faz isso e por que ele faz isso. Então seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Alexandre Gandur, eu estou honrado e muito obrigado por estar aqui, viu? Que isso, é uma honra estar aqui com você, Rômulo, e com todos vocês aqui, para a gente falar um pouco sobre a minha trajetória, como que a gente consegue transformar as empresas, né, transformar as organizações como um todo. E é uma honra mesmo, acho que a gente já falou várias vezes, né? Você me convidou várias vezes também para estar vindo aqui. Eu acho que foi no tempo certo, na hora que Deus quis, né? Então a gente está aqui hoje para falar um pouco disso. E vai ser um prazer falar com vocês, falar com você, Rômulo, da Mask TV, sobre toda a trajetória, minha história profissional, história pessoal. E isso para mim é fascinante. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, é desenvolver pessoas, trazer resultados, estruturar processos e transformar as organizações. Excelente. Você está preparado, né? Porque tem as perguntas que eu fiz aqui, porque com toda a tua trajetória, é claro que uma hora eu tenho que fazer 10 episódios com você. Porque toda vez que eu olho para pesquisando, meu Deus, esse homem entregou resultado, esse homem desenvolveu pessoas, esse homem estava ligado a questões globais, a cifras de movimentação de produtividade altíssima, envolve bilhões de reais. Então, assim, eu aqui desse lado fico imaginando como ele faz tudo isso e por que ele faz tudo isso. Então, hoje a gente vai dar um pouquinho essa sua visão de como fazer a gestão de grandes empresas, da qual agora você acabou de fazer, e por que você faz isso, e se as pessoas estão ali, como você faz isso? De que forma que essas pessoas podem se espelhar em você para também ter essa carreira de sucesso que você tem? Primeira pergunta. Para todo mundo eu faço isso, você não vai ser diferente. Quando que você chegou na Terra e por que você veio na Terra? Tá bom. Vamos lá. Então, cheguei na Terra em 83, tenho um pouquinho de idade aí já, né? Meia idade. Eu nasci em Nepomuceno, Minas Gerais, sul de Minas. Eu fui criado com meus avós, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Foi uma vida não muito fácil, né? O começo da minha vida não foi muito fácil. O meu pai não está com a gente aqui hoje mais, né? Eu perdi ele, vai fazer 4 anos no mês que vem. Mas graças a Deus ele está num bom lugar, está cuidando da gente lá de cima. Então meus avós me criaram, me deram toda a educação. O meu avô trabalhava em sítio e eu ficava com a minha avó para ele cuidar do sítio, né? Apanhar café, mexer com a lavoura, e eu fazia companhia para minha avó. E eu gostei de fazer companhia para minha avó e acabei ficando. Então eu fui criado com ela dos 6 até os 18 anos. Quando chegou aos 18 anos, a minha avó falava: você vai mexer com o sítio com seu avô, vai ser seu trabalho, ou você quer fazer outra coisa? Eu não sabia o que eu queria, como libriano, né? E a minha mãe, diretora de escola pública hoje, ela me matriculou num curso técnico em Varginha, curso técnico de eletrônica. E eu ia de ônibus todo dia, de Nepomuceno para Varginha, porque eu não queria morar em Varginha, queria ficar com a minha avó. E passou um tempo que eu falei, não, agora eu tenho que fazer estágio. E a minha mãe pagou o primeiro mês do curso e falou, agora os próximos meses é com você. Então você agora tem que entrar no estágio, tem que ganhar seu dinheiro e tem que pagar o seu curso. Eu lembro que eu ganhava 210 de estágio e o curso custava 180. Sobrava R$30, ainda conseguia pagar as contas ainda do mês, né? É impressionante como que a gente fazia milagre. Isso em 2002, 2001 para 2002. Depois disso, eu comecei a fazer estágio na Telefônica de São Paulo. Eles tinham uma filial em Minas, em Varginha. E fiz o estágio lá por 11 meses. E eu falava comigo, o meu sonho é trabalhar na Philips, do Brasil. Que é a multinacional que tem em Varginha. E na época era Philips Lighting e Philips Valita, Consumer Lifestyle. Então eu olhava, passava todo dia em frente à fábrica e falava, um dia ainda vou trabalhar aqui.
E aí eu me candidatei para operador de produção, em uma das terceiras que contratava para a Philips. Candidatei e passei como operador. Então fiquei como operador durante 2 meses. Eu já entrei, como eu era curso técnico de eletrônica, eu entrei e surgiu uma vaga de inspetor da qualidade. Eu olhei para aquela vaga no mural da fábrica e falei, eu vou ser inspetor da qualidade. E eu perguntava todo dia para o gerente da qualidade se eles iam poder contratar o terceiro ou não, porque eu era terceiro naquela época. Eu falei, não, eu vou dar um jeito de você fazer a inscrição e você se candidatar. Aí ele conseguiu, eu candidatei e passei. Aí virei inspetor da qualidade, isso em 2003. De 2003 até 2005 eu era inspetor. E na Philips a trajetória foi muito legal, porque lá foi a minha escola, né, de carreira, assim. Fantástico, multinacional, todos os padrões mundiais a gente tinha que seguir. A essência de melhoria contínua era muito forte, de produtividade, de qualidade. O produto tinha que ser com muita qualidade. Então, como eu cuidava da qualidade, eu aprendi muito a ser inspetor. Lá na Philips foi muito legal, porque tinha o QIC, que é Quality Improvement Competition. Era uma competição mundial que a Philips lançava nas operações. E a gente poderia concorrer entre as plantas e depois a gente ia subir no nível. Então, como inspetor da qualidade, eu não liderava nada ainda, mas aí quando eu virei analista da qualidade, isso em 2005, eu liderei um projeto que chamava Leading to the World Class, junto com o amigo Odilon. Se o Odilon assistir, ele vai lembrar disso. A gente levou esse projeto, o primeiro projeto da Philips de Varginha numa final mundial de projetos da Philips. Isso foi em Buenos Aires, em 2007. E assim, foi uma coisa fantástica, porque isso marcou muito a minha carreira. E os próximos passos de carreira meu foram mais fáceis, porque aí depois teve um recrutamento para a Valita, aí eu passei no recrutamento, então eu trabalhei 3 anos e meio na Philips Lighting, 3 anos e meio na Philips Valita. E na Philips Valita eu comecei a liderar pessoas com 24 anos. Então eu comecei a liderar 24 pessoas, aproximadamente. Eu tinha uma missão de aprender com essas pessoas, porque eu tinha que aprender do produto Valita para eu poder liderar elas. Então esse foi o primeiro desafio. Então foram 3 meses de intensivão com a galera, trabalhando nos turnos, entendendo as pessoas, conhecendo os processos para aprender sobre o produto Valita. Isso porque eu aprendi do Philips Light, que é iluminação, reatores eletrônicos e eletromagnéticos, e depois tinha que aprender desse mundo Philips Valita. Então liderei essas pessoas, foi um desafio tremendo para mim, porque depois teve que desligar pessoas, né? Não é fácil. É um movimento que para o líder, quando ele assume essa primeira vez, não é simples de fazer. Então foi muito desafiador, mas foi um aprendizado tremendo que eu tive. Depois de 3 anos e meio, a gente tinha um dilema, né? Eu estava formando em administração, a minha esposa Jennifer, um beijo, amor, te amo. Estava formando em jornalismo e o sonho dela era morar em São Paulo. E ali estava aquele dilema, né? Será que eu vou para São Paulo ou não? E ela falou, né? Se você não for, acabou o namoro, né? Então acaba tudo, eu vou e você fica e tá tudo certo. Eu falei, não posso largar minha avó, é difícil. Eu falei, não, a sua avó vai ficar, você tem que seguir sua carreira, seguir seu potencial. Aí eu conversei com o Wagner, que era meu chefe na época, era o gerente da qualidade. Falei, Wagner, surgiu uma oportunidade, eu já estava com a proposta na mão da Falcone, consultoria. Então surgiu a proposta da Falcone, eu falei com a Jennifer, minha esposa, e depois eu fui no Wagner e falei, Wagner, eu queria a sua vaga de gerente da qualidade. Você vai sair, como que é? Você está há muito tempo na Philips, já falei, cara, eu não vou sair, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, tem uma proposta da Falcone, e é isso. Falei, cara, vai embora, você tem muito potencial, tenho certeza que você está fazendo a coisa melhor da sua carreira e da sua vida. Vai com a sua esposa, né, namorada na época junto, e eu tenho certeza que você vai voar muito alto. E aquilo para mim foi um divisor de águas, assim, porque a gente decidiu vir para São Paulo. Então eu comecei na consultoria, trabalhei quase 3 anos na Falcone. Na Falcone eu desenvolvi projetos no TJ de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça, reduzindo despesas. Depois eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando glosas de hospitais, né, como Albert Einstein, Santa Casa, todos os hospitais de São Paulo. E depois eu fui trabalhar na Cielo, na época era só Cielo, JetNet e Redcar, né? A JetNet estava acabando de ser lançada. E aí fiz vários projetos. Aí depois participei do projeto da Natulab, que era para fazer a estratégia Natulab, desdobramento de metas, tudo com metodologia da Falcone, né? A gente trabalhou muito junto com o Falcone para ensinar a gente fazer o melhor. E a gente era muito treinado para isso. Depois no Albert Einstein. Depois eu fiz o projeto na Latam Linhas Aéreas, foi logo o processo que a LAN estava passando, um processo da LAN se unir com a TAM, né, no Brasil. Era naquele processo que a gente estava, naquele momento.
E o desafio nosso era aumentar as receitas da TAM na época. Então a gente usou muito Estados Unidos, né? Porque na época a passagem para os Estados Unidos, Orlando principalmente, estava bombando. Então a gente fez várias campanhas com o Faustão na época, na Rede Globo. Então foi muito bacana esse processo. E depois o último projeto foi na Rede Globo. Então na Rede Globo o desafio era trabalhar a área de engenharia da Rede Globo. Então a gente implementou todo o processo de metodologia da Falcone na época, junto à engenharia, para melhorar as condições de trabalho, como que a gente reduzia a hora extra na Rede Globo como um todo, que era um processo bem hard para reduzir. A digitalização ainda não tinha surgido tanto ainda, então esse era um processo que tinha que avançar, principalmente nos controles internos da Globo. Além disso, teve vários outros projetos, né, na área artística, no programa dos grandes artistas como o Faustão também, teve vários movimentos também da Falcone dentro desse processo. No Projac também teve projeto. Então essa foi o último projeto que eu fiz na Falcone. Depois disso, a gente estava com o casamento marcado já, e como eu fiquei na Natulab, morando lá quase um ano em Santo Antônio de Jesus, a rotina do consultor ela é muito agitada, né? Cada hora você está num lugar. Então eu decidi sair da consultoria, fui trabalhar na embalagem Diadema, que é hoje um dos maiores fornecedores de alumínio e da MS, da Eurofarma, de outros farmacêuticos, e também do Café Três Corações, da Fugine e assim por diante. Fiquei na Diadema 5 anos. Na Diadema a missão era desenvolver o modelo de estratégia da Diadema para desdobramento de metas, mapa estratégico, toda a parte de conexão da rotina de logística, fábrica, comercial, áreas corporativas, e todo mundo ser movido por metas e rotinas operacionais, tanto na fábrica como no comercial. Esse era o desafio da Diadema. Depois de 5 anos eu saí da Diadema, fiquei 1 mês, 2 meses aproximadamente refletindo sobre a carreira. Eu com a minha esposa chegamos para os Estados Unidos, será que eu vou morar nos Estados Unidos ou não? A gente pensou muito nisso também em 2018. E depois eu falei, não, vamos voltar para o Brasil e vamos dar sequência. Aí apareceram várias oportunidades, apareceu a oportunidade de ir para a Orolux, apareceu a oportunidade da Ali Combustíveis, e eu decidi ir para a Ali Combustíveis porque eu senti o clima do dono, que era muito legal, o Marcelo Alecrim. Então um abraço, Marcelo, porque realmente eu nunca vi um clima igual da Ali Combustíveis. Renato Rocha, o Diego, todo mundo que eu trabalhei lá. Fiquei lá 8 meses, só que a Jennifer engravidou da Annelise. Beijo, filha, te amo, papai te ama muito. Então a pequena tá com 7 anos já. E quando ela engravidou dela, ela estava no 5º, 6º mês já. Aí veio a proposta do Grupo NC da MS, que era para liderar, gerenciar a área de gestão de performance, que era uma área que a Falcone estava prestando consultoria lá, só que a Falcone já estava para sair. Então a ideia na época, a Cláudia Elisa, que me contratou, o Ronaldo, sou muito grato a eles, eles falaram, a gente precisa de uma pessoa para liderar essa área, para desdobrar a meta, criar metodologia, criar árvore de indicadores, né, desdobrar a meta na empresa inteira. E era um transatlântico, né, sempre foi. Então o desafio era gigantesco. Aí a Cláudia me entrevistou, deu super certo, deu muito match, fit cultural na entrevista. Cheguei para a Jennifer e falei, eu na verdade tinha esse desejo de morar no interior para criar minha filha, porque eu tinha medo de criar filha em São Paulo, na verdade. Mas é coisa da nossa cabeça, né? Porque a gente quer proteger. E acabou que a gente decidiu, a Jennifer topou, eu também topei a proposta, aí a gente foi para Campinas, né? A região ali Hortolândia, onde a MS está. E aí a gente foi, aí eu comecei a área com 4 pessoas nessa época. Então a gente tentou desenvolver sistemas, né, com o mercado para tentar conseguir colocar as metas na mesa. Para você ter uma noção, a MS demorava 1 semana para fechar as metas do ano dos gestores, nessa época, em 2018. O último ano agora a gente fechou em 2 horas. Então essa é a evolução que teve essa área de gestão de performance, quando eu olho para digitalização, quando eu olho para software, quando eu olho para qualificação das metas, quando eu olho para colocar a meta certa no P&D, colocar a meta certa em finanças, na área comercial, na área de operações, nas áreas corporativas. A gente conseguiu colocar uma árvore de indicadores, que ela nasceu lá em 2019-20, que a gente pegava qual que é o dividendo que eu tenho que dar para o acionista, qual que é o EBITDA que eu tenho que dar para o acionista, e ali eu vou falar o lucro que eu tenho que dar, eu vou pegar, cara, qual que é a receita que eu tenho que dar, a demanda que tem que trazer das farmácias, qual que é o tamanho do custo que eu tenho que ter, o tamanho da despesa, o tamanho dos impostos, o tamanho do CAPEX, né, investimento em fábrica, tecnologia, tudo isso. E aí a gente tem que dar esse resultado. A gente começou a testar essa árvore em 2020, onde a gente aprendeu muito com o Thiago Tavares, que é o CEO hoje da Holding. Ele chegou muito com esse conceito, eu também gostava muito disso e deu muito certo. E a gente consegue seguir essa árvore até hoje. Então todo desdobramento de metas do grupo, isso para qualquer empresa, qualquer negócio, funciona muito,
Porque a essência do gerenciamento pelas diretrizes, ela começa com a árvore de indicadores. É lógico, depois você vem mapeamento de processo, você vem padronização de processo, que é aí que são os indicadores meio que sustentam os fins, né? Para eu dar o faturamento, ou para eu dar uma perda em processo, ou para eu dar o setup da máquina, eu tenho que ter 1 minuto do setup que eu tenho que fazer para dar o tempo percentual que eu vou ter no final. Mesma coisa para dar a produtividade. Qual que é o volume de resultados que eu tenho que dar lá na entrega final para o cliente, o nível de serviço. E quando eu coloco, a gente chama de indicadores de verificação, que são indicadores de processo, e indicadores de controle. Indicador de controle é a entrega final que eu quero fazer, é o KPI fim que eu quero entregar, ou para o meu cliente ou internamente. E o indicador de verificação é como que aquele processo está mapeado e estruturado para eu entregar meu fim. Na verdade, na fábrica, o mais importante é o indicador de verificação. Porque se a galera estiver bem treinada, eu tiver com os procedimentos atualizados, eu tiver com os indicadores de verificação dispostos para os operadores ou para o vendedor na ponta, e ele saber a rotina que ele tem que executar para entregar o melhor produto no final, para entregar a melhor venda, o resultado no final ele vem de forma assim muito simples. Então a metodologia é simplicidade, né? Então a gente olha o Grupo NC, quando ele começou a gestão de performance, a metodologia sempre foi o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Action, que é você planejar, você identificar o problema, você analisar o fenômeno, você identificar a causa raiz, né, que é o item mais difícil de fazer, porque muitas das vezes você tem um problema, você não consegue enxergar, aí é muito importante você reunir um grupo de pessoas com cabeças multifuncionais, entre engenheiros, qualidade, logística, o cara da manutenção, o cara da produção, o cara da qualidade, o cara de segurança. Você reúne esse time de 6, 7 pessoas e essa galera tem que chegar na causa raiz. Porque você começa a qualificar o problema, você começa a entender o porquê que ele está acontecendo, você faz os 5 porquês e depois que você roda os 5 porquês, a ação vem. Aí quando a ação vem, você vai saber, isso aqui é da manutenção, isso aqui é da logística, isso aqui é da qualidade, quem que é a pessoa responsável, qual que é o prazo e cria o acompanhamento. Então, resumindo de forma bem didática, né? Esse é o modelo PDCA que a gente implementou lá, ele roda até hoje. Então, o modelo de gestão, ele começou com rituais de gestão. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, a reunião N1 é dos acionistas com os diretores. A reunião N2 é a reunião dos diretores com seus gerentes ou com seus diretores adjuntos. A N4 é a reunião que eu pego o gerente com o supervisor ou o coordenador. A N5 é a reunião do líder com o supervisor. E a N6 é o operador com o líder. E quando eu olho na força de vendas, eu vou até a N5, normalmente. Isso eu estou falando da última experiência que eu tive, que vai até a N5 para o vendedor. Que seria o vendedor falar com o GD, né, que é o gerente do distrito, para tentar conectar a análise de causa, a análise de problema e tentar resolver o problema do cliente e o problema da meta dele. Então, esse é um pouco da gestão de performance. Então, essa área ela ficou comigo praticamente quase 8 anos. Das últimas 5 gerências que estavam comigo agora, essa era uma das gerências, que todo o período que eu fiquei na empresa que eu trabalhei, essa área ficou comigo. E a gente foi evoluindo, é o que eu falei, o processo evoluiu, a metodologia evoluiu, as pessoas começaram a entender a importância daquele ritual e como que eles iriam bater meta baseado na metodologia. Então isso era super importante para o processo girar. Aí depois disso, em 2019, eu assumi a governança corporativa do grupo. Ali era um desafio gigantesco, porque eu não sabia nada desse processo de governança. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ali eu comecei a entender como que era a governança de empresas familiares de capital fechado. E aí você tem que entender mesmo que ele é um mundo totalmente diferente do capital aberto, né, que tem ações na bolsa, e que o modelo de gestão é completamente diferente. Como que eu vou estruturar o conselho, como que a gente vai estruturar os comitês, que tipo de conselheiro eu tenho que contratar para finanças, para digital, para risco tributário, auditoria, para a parte de estratégia, para a parte de operações. Qual que é o perfil que se vai dar com aquele perfil de cultura e fit cultural que aquela empresa tem. E com os desafios que ela tem de evolução. Em finanças, em estratégia, na parte de operações, na parte de digital. Porque digital, por exemplo, todo dia tem uma coisa diferente. Então eu não posso trazer um conselheiro que ele vai chegar sem saber o que está evoluindo no mundo. Como que está o uso da IA hoje? Esse conselheiro vai falar que tem que usar IA? Se esse cara não me mostrar esse conhecimento, naquele momento eu preciso na empresa, não adianta eu trazer esse cara, porque esse cara não vai agregar como que eu preciso. Então a empresa tem que ter um processo de evolução. Cybersecurity. Toda empresa que você vai prestar serviço hoje, principalmente multinacionais, você tem que passar pela ISO 27000, né? Que é onde vai te avaliar se você realmente está preparado, se tem algum risco de vazar informação do que você está fornecendo de trabalho para ela. Então é um pouco disso que o digital fala hoje.
Então a gente estruturou toda essa parte, o conselho, os comitês, como que iam ser os rituais de gestão das Ns, que tudo isso é a governança da empresa. Além disso, é lógico, né? Vem o gerenciamento de riscos, vem a parte de compliance, tudo isso está atrelado também à governança corporativa do grupo. E junto com isso tem o ESG, né? Quando a gente fala de meio ambiente, você tem que ter a parte regulatória tudo ok, as licenças ambientais tudo ok, você tem que ter um controle em cima disso, você tem que ter a parte social também, como que você age no social, como que você está atuando em todos os pilares, né? Na parte humana interna e na parte também externa, né? Que envolve toda a comunidade, os clientes e assim por diante. Então a gente estruturou essa parte da governança. Então a governança ela teve um processo evolutivo nos últimos anos, nessa última experiência. A gente começou olhando essa parte. Depois a gente começou a implementar a avaliação do conselho. Então a gente avaliava o conselho da empresa para ver se o conselho realmente estava evoluindo em práticas de gestão versus o mercado. O que a gente fazia? A gente fazia benchmark, olhava o que o IBGC estava olhando, as matérias que o IBGC estava divulgando, e a gente conversava com empresas do mesmo nível que a gente tem de gestão, de maturidade de gestão, para ver o que está acontecendo no mercado hoje que a gente poderia aplicar aqui dentro. Foi a avaliação de conselheiro, a avaliação de comitês, a avaliação do conselho, é uma prática que tem no IBGC. Então a gente pegou o modelo do IBGC e a gente internalizou esse modelo para dentro da companhia, onde a gente conseguia dar feedback para o conselheiro, feedback para o comitê, feedback para o conselho e assim por diante. E agora, nos últimos anos, principalmente 23 para 24, a gente fez uma última evolução que foi bem importante, que aí passa por um processo de sucessão, né, de acionistas, tudo. E esse processo é bem importante porque como que eu vou amarrar as alçadas de aprovação, como que eu vou amarrar os comitês, como que eu vou amarrar as decisões da empresa para gerar o melhor resultado lá na frente. Então a gente fez uma revisão organizacional do processo da governança da empresa, onde a gente conseguiu conectar um conselho mais forte, lógico, recontratando alguns conselheiros, trocando alguns conselheiros também, para a gente trazer realmente um conselho forte e que conseguisse desafiar mais o conselho para essa mudança que estava acontecendo. Então, a governança ela passa muito por isso, independente se é empresa aberta ou se é empresa fechada. Aí, nesse modelo, a gente conseguiu desenvolver um modelo de conselho mais forte, que discutisse pauta estratégica, depois criar uma diretoria geral. Esse é um modelo que a VEG faz muito bem, a inspiração maior foi a VEG, né? E a empresa de capital aberto, todo mundo tem acesso a isso. É verdade. Então o modelo tem o conselho, eu tenho a DG, que é a diretoria geral. Essa DG ela reúne toda semana e toma as decisões da empresa. E eu crio comissões para decisões coletivas. Ou seja, eu saí do modelo que a maioria das empresas de capital fechado tem, de decisão centralizada, e parto para um modelo de decisões coletivas. As decisões coletivas, eu começo a criar accountability nas pessoas. As pessoas entendem por que elas estão decidindo aquilo e quais são os riscos e impactos, né? Tanto positivo como negativo dela estar decidindo aquilo no dia a dia da governança como um todo. Então aí você começa a criar as comissões, que é o modelo que a VEG usa muito bem hoje. A comissão ela tem um líder e ela tem as pessoas que participam de 5 a 7 pessoas. Essas comissões recebem aproximadamente de 10 a 15 solicitações por semana, dependendo do nível da comissão. É a comissão de contratos, é a comissão de treinamentos, eventos e assim por diante. E eles decidem toda semana qual a alçada que eles têm. Se eles não tiverem alçada, sobe para a DG toda semana. E a DG decide, que é o grupo de diretores executivos mais os acionistas, decidem na alçada deles se vai ou não aquela aprovação, ou de contrato, ou de evento e assim por diante. E itens acima de tantos milhões, ele vai para o conselho da empresa decidir. Então, hoje você tem 3 decisores. Você tem a comissão, você tem a DG e você tem o conselho da empresa. O que melhorou nisso aí? Antes eram 8 aprovadores no sistema. Hoje são 3. Ou está virando 3, que é o movimento que está acontecendo em governança de capital fechado. E esse é um exemplo que a gente viu, vivenciou na prática, e realmente ele vai gerar muitas horas de redução de aprovação. O lead time vai ser mais justo, né? Porque a empresa precisa, e também os fornecedores, prestadores e clientes vão sentir muito isso na pele, porque as coisas vão ser mais ágeis através do digital, porque está tudo digitalizado, porque foi criado um software interno via Power Apps para tentar automatizar todo esse processo, e com esse processo as pessoas têm mais autonomia. Tem a assinatura da ata também, esse é um ponto bem importante, através do Adobe, que está sendo lançado também. E isso vai gerar mais... O documento de aprovação oficial é a ata de reunião, que está com todas as aprovações, os itens, e no final tem a ata assinada pelo secretário e pode submeter dentro do sistema e seguir a vida. Então, esse é um pouco da jornada da governança. Através disso também, o ESG está num processo evolutivo,
né, que a gente implementou desde 2022. Ele evoluiu 22 pontos percentuais, principalmente na parte de social e na parte de governança. Ele tem alguns aspectos ainda para evoluir em meio ambiente que eles já estão sendo tratados, mas provavelmente agora deve sair um novo diagnóstico, a evolução deve ser cada vez maior. E agora também, recentemente, eu fui convidado para ser o conselheiro da Associação Brasileira de ESG, e lá eu estou ajudando com as palestras, com os eventos. O ano passado eu escrevi junto com eles o livro Liderança Visionária no mundo da IA e sustentabilidade, como que isso está conectado para o líder realmente se antenar nisso e pensar cada vez mais fora da caixa, como que ele vai usar o digital para fazer sustentabilidade acontecer no dia a dia e também o ESG evoluir junto. Então esse é um pouco da gestão, governança. Aí depois eu assumi os programas de excelência comercial e de operações. Então a Falcone também passou por esse processo. Depois ele internalizou, ele ficou numa área de estratégia de negócio e depois de um período, essa área de estratégia de negócio teve algumas mudanças e essa área de excelência veio para mim. Então o desafio era o que basicamente? Definir as rotinas dos vendedores e a rotina dos operadores. Então, definir as rotinas dos vendedores era o quê? Ou do gerente distrital e do gerente regional que está na ponta com o cliente. Qual que é a melhor rota para eu visitar uma farmácia? Como que eu vou enxergar onde eu tenho mais potencial? Quantidade de SKUs por PDV que eu estou vendendo e estou girando. Qual que é o tamanho da demanda que eu estou girando? Qual que é o tamanho da positivação que eu estou fazendo? Quantos SKUs eu estou positivando por farmácia? Qual que é o melhor roteiro, propagandista no caso? Qual que é o melhor roteiro que eu tenho para as farmácias e depois também nos médicos, né? Porque o cara normalmente atua no médico, mas também visita a farmácia. Então, qual que é a melhor abordagem com o médico? Qual que é o roteiro que eu tenho que seguir para falar de uma molécula? Como que eu vou falar do estudo clínico? Como que eu vou colocar conhecimento técnico na mesa com o médico quando eu vou lançar um produto? Então, tudo isso era o desafio do programa de excelência, porque ele conecta treinamento, educação, mais o conhecimento técnico do propagandista, do vendedor, para ele poder gerar mais demanda. Então, o desafio do programa de excelência era sempre mais gerar mais demanda. Então, esse era o desafio cada vez maior. No período que teve comigo de 2022 a 2024, a gente teve um CAGR de 15% em crescimento de demanda, olhando a companhia como um todo. E esse era o desafio como um todo da NC Pharma, da MS, do Grupo NC, como crescimento. Então, a gente tinha 13 BUs, 13 Business Units, todas elas tinham um programa de excelência, e a gente clusterizou o programa de excelência por atuação. Então, você tinha o pessoal que atuava no independente, o pessoal que atuava nas redes, que são as grandes, Droga Raia, Drogazil e assim por diante. Você tinha o canal do distribuidor também. Então, cada tipo de vendedor tinha uma atuação diferente. Ele só competia com o tipo de cluster que tinha mais similaridade com o que ele atuava. Então, esse era o programa de excelência. O programa de excelência era reconhecido anualmente, onde as pessoas ganhavam uma remuneração de valor baseado no gatilho de atingimento daquele ano que a NC Pharma como um todo teve, e os 10 melhores eram reconhecidos com aquilo. Então, a gente premiava os 10 melhores com troféu, os acionistas participavam e também tinha remuneração em dinheiro. Então, esse foi um pouco da sequência. Isso aconteceu tanto para comercial como para operações. Em operações, a gente estava remodelando agora no último ano o processo como um todo da rotina, que a gente chamava da rotina da mandala, mais o que ele tinha que atingir de performance em cada processo. Só que a gente estava acoplando no programa de excelência de operações a área de manutenção, a área de segurança, a área da qualidade, a área de engenharia, a área de logística, todo mundo participando da competição do programa de excelência. Por quê? Quanto melhor a área de suporte for, mais eu entrego produto com qualidade. E mais eu entrego segurança para a fábrica. E mais as pessoas vão estar engajadas no propósito do processo. Então, esse é um pouco do programa de excelência do último ano, que estava evoluindo em operações. Aí, depois disso, o programa de excelência ele passou, o comercial retail, ele foi para outra diretoria. E eu fiquei com o comercial no retail e também com o de operações, que a gente está remodelando todo ele. E a gente está fazendo um modelo que imita um pouco Fórmula 1 mesmo. Chama Grand Prix, que é como que você vai chegar entre os melhores pilotos na sua corrida ao longo do ano. Então a gente fez um formato bem bacana, com pit stop, como que você enxerga as melhores estratégias para você ir bem no conhecimento, para você executar bem aquilo que você está aprendendo. Então esse é um pouco do movimento que está acontecendo dentro do PEX na NC Pharma, no Grupo NC. Olha, toma água. Toma água, Preciso. Porque você, assim, eu nem preciso continuar, né? Porque você consegue, você nasceu no mesmo dia que eu, nasceu na mesma cidade que meu pai, é uma coisa impressionante a história de relações, de coincidências que eu tenho com você. Foi criado por uma avó, da qual eu passei muito tempo sendo criado por uma avó,
E quando eu vejo você, né, discorrer sobre tudo que você faz com tanta propriedade, eu nem interrompi, porque é perfeito. Você consegue ver a capacidade da empresa, você consegue ver o olhar 360, que é uma habilidade sua, mas eu quero saber se o menino que estava lá, depois de toda essa sua explicação, aquele rapaz que estava lá com a avó, antes de entrar no Centro de Educação Técnica, em 2002, era isso que você queria na sua vida? Não, eu nem sabia o que eu queria, na verdade. Porque é libriano, né? Libriano não sabe pra onde vai, aí tem que ter esposa, né? Jennifer? Dona Jennifer realmente foi, assim, minha mentora, que realmente me fez, assim, dar o estalo para eu realmente pensar que eu tinha mais potencial, além, é lógico, do Wagner, né? Que foi meu gerente lá na Philips Valita, que realmente junto com ela, foram os grandes precursores, assim, que falaram, cara, você tem muito potencial, você não consegue enxergar isso. Quando você tinha, em 93, você tinha sonhos, por exemplo, eu queria ser ator. O que você queria ser em 93, com 10 anos de idade? Caminhoneiro. Olha isso. Como que um rapaz que começou técnico de eletrônica chega a esses resultados de movimentar tudo isso que você movimentou? Você trabalha lideranças de pessoas muito bem, você faz lideranças anuais de orçamento estratégico, você desenvolve, você implementa, tudo que você falou. Você tem a gestão de metas, reestruturação de premiação, força de vendas. Você tem um espaço para você? Porque quando a gente está de fora, olhando, você acabou de dizer, fala, não é possível que ele consegue fazer tudo isso por uma responsabilidade tão grande. O que eu quero saber é isso. Voltava para casa, dormia com a Jennifer, ali. O que passava na sua cabeça? Você tinha tempo para olhar a família, para olhar as suas vontades? Porque se você lidera pessoas, se você desenvolve pessoas e cria um bem-estar para elas dentro do trabalho, é claro que você tem que viver a mesma coisa. Diz para mim. Essa é uma pergunta difícil, hein? Mas depois de tudo isso que você mostrou, quem está assistindo fala, peraí, olha o que esse rapaz entregou com 42 anos de idade. Isso eu estou dizendo que você começou muito cedo, vindo da área rural, de uma realidade humilde e você não tinha uma perspectiva da tua vida de como você seria. Não tinha. Então, assim, agora, sabendo que você é um libriano, assim, com toda essa característica de inteligência, capacidade, criatividade, inovação, isso está dentro de você. É só te dar a pasta que você toca tudo. Fala, olha, está aqui a área. A impressão que eu vejo, mesmo depois da Philips, de tudo, você passou por Alê, passou por tudo isso, mas quando você entrou em agosto de 2018 na MS, talvez você não imaginava que você ia fazer tudo isso, imaginava? Não. Porque você foi convidado para ser coordenador. Para gerente. Para gerente? Ah, é gerente. Você era coordenador antes e foi gerente. Para gerente. E aí a sua carreira é brilhante, um exemplo para todo mundo. Nós estamos falando em pessoas com saúde mental, nós estamos falando de burnout dentro das empresas, e você é uma pessoa que cuida de todo mundo e que cuida dos resultados. É possível fazer as coisas equilibradas? Esse é um desafio para mim, porque sempre foi. Que eu sempre fui muito workaholic, né, vamos dizer. Porque quando alguma coisa não estava legal no trabalho, eu não deixava o fio solto. Então eu queria sempre estar presente, eu queria sempre estar acompanhando. Se as reuniões iam até tarde, eu estava acompanhando. Então, uma coisa que me ajudou bastante, né, é atividade física, que nos últimos 4 anos eu coloquei metas, né, anuais para estar sendo atingidas, né? Então, quantidade de dias que eu tenho que fazer de exercício, de academia, de treino, de corrida ao longo do ano para conseguir dar conta, né, disso tudo. Porque eu cheguei na MS, no Grupo NC, liderando 4 pessoas, saí liderando quase 80. Absorvi lá basicamente a área de gestão, depois a área de governança, programas de excelência, premiação, depois a área de planejamento estratégico, a área de processos, a área de ESG e a área de SMA. Então eu assumi 8 áreas em 8 anos, praticamente uma área por ano. E isso me gerava, eu não sei como que eu dava conta, para ser bem honesto. E realmente... Primeiro uma boa equipe, né? Porque uma primeiro equipe uma boa equipe que te suporta. Né? Então eu tinha os meus gerentes, os coordenadores como um todo, a gente formou um time de muita alta performance. A gente
Eu liderei em 8 anos, principalmente no Grupo NC, mais de 150 pessoas, quando eu conto as pessoas que entraram e saíram nesse período. E eu formei 22 pessoas para gestores internamente. Isso para mim é o meu maior legado que eu deixei, além dos resultados, os processos estruturados, a transformação que a gente conseguiu fazer. Essa formação de 22 pessoas para mim é o que eu carrego, que eu realmente vejo, cara, como líder, toda a dedicação que você teve, isso aí valeu muito a pena pelo legado que você deixou. Mas é lógico, eu sinto que pelo desafio que eu tinha, os desafios que foram sendo colocados para mim, me dava uma área, eu dava conta. Me dava outra área, eu dava conta. Me dava outra área, eu dava conta. Então, quando eu olho o círculo da vida, eu percebo que eu deixei muito de lado família, né? Nesse período, saúde, né? Para estar absorvendo tudo isso. E a gente só percebe isso depois que sai. Que a gente começa a refletir, começa a fazer o detox, né, do trabalho, você tem que viver, saiu agora novos desafios, novos horizontes, que é isso que eu estou desenvolvendo, né, agora. Viver globalmente também, né? Isso, viver globalmente. Só que assim, os outros aspectos são super importantes, porque se você não tem família, não tem saúde, o resto não funciona. Então você tem que estar bem na família, tem que estar bem no casamento, tem que estar bem com os filhos, para as outras coisas da vida funcionarem. E a sua saúde também tem que estar em dia. Inclusive, hoje eu fiz check-up, viu, gente? Então, assim, eu estou cuidando muito da saúde para começar o ano de 26 bem. Claro. Né? E é super importante isso, essa dica que eu dou para todo mundo. Então, assim, o desafio para mim daqui para frente, como executivo e como conselheiro, consultor, é realmente gerar esse equilíbrio, né? Para a saúde mental estar em dia, para eu realmente ver até onde o copo vai estar no limite e que eu não posso extrapolar mais. Porque o que eu fiz, o que eu desenvolvi, o que eu assumi, assim, nem eu sei como que eu dei conta, para ser bem honesto. Nesses 8 anos que você ficou lá, você está encerrando, eu chamo isso de etapa, porque eu acho que ciclos são coisas tão, assim, acho que é uma etapa, porque nossa vida é feita de etapas. Você acha que você está entrando num mundo agora mais autoral como executivo? É isso que você percebe? Sim. Conversando com conselheiros de empresa, com amigos, né, de forma geral, profissionais da indústria e de outros segmentos, todo mundo tem me falado isso. Todo mundo tem falado, você tem que virar consultor, você tem que vender o que você sabe, o seu conhecimento é muito rico. Se você escrever um e-book, você vai vender pra caramba. Se você fazer um vídeo, as pessoas vão prestar atenção em você porque você tem sua marca já. Foram 15 minutos de uma Entendeu? MBA agora, você entendeu? De tudo que você fez. Então, assim, realmente você tem essa habilidade. Então, isso me falaram muito sobre isso, de montar uma consultoria ou de virar conselheiro. Então, agora, como eu assumi esse desafio voluntário de ser conselheiro da Associação Brasileira de ESG, é para aprender mesmo. Porque isso é o que eu quero da minha carreira futura. Não sei quanto tempo vai demorar para eu virar um independente ou um consultivo profissional, mas eu tô estudando e estou buscando conhecimentos para isso. E até por toda a experiência que eu vivi com os conselheiros e implementando a governança da maior farmacêutica do Brasil, né? Os processos da maior farmacêutica do Brasil e também a gestão de performance e a excelência da maior farmacêutica do Brasil. Então, acho que esse know-how eu criei e eu posso fazer isso com qualquer empresa, independente se é pequeno porte, médio porte ou grande porte. E desafio é uma coisa que eu não tenho medo. Isso já está provado porque o que eu fiz em 8 anos e os desafios que eu assumi, por exemplo, SMA para mim foi assim o maior desafio da minha carreira. Eu devo isso ao Paulo Pagliarone, tá assistindo aqui, né, Paulo? Porque quando você me chamou na sala e falou, ó, a partir de hoje, Gandor, eu vou te dar um desafio novo. Acho que vai ser bom para você. Você vai assumir a área de SMA. Num grupo tão gigante. Aí pensei, não, pensa até amanhã, você me fala. Aí eu falei, tá bom, Paulo, vamos lá, vamos topar. Mas assim, foi a maior experiência que eu tive. Com toda certeza. Porque eu comecei a enxergar as pessoas de uma outra forma. E eu a te vida falo, como outra forma. A vida né? como outra forma. O trabalhador de outra Isso, forma. O trabalhador de outra forma. Essa questão de olhar para o meio ambiente de outra forma. Essa questão de olhar como que as pessoas têm que se preparar para o trabalho. Como que as pessoas vão se locomover para o trabalho. Como que as pessoas estão indo embora do trabalho. Como que elas se sentem no trabalho. Como que elas se sentem no trabalho. E assim, a jornada de SMA para mim assim foi... Assim, eu aprendi na prática, é lógico, né? Aprendi com pessoas melhores do que eu nessa área, mas eu aprendi a ser gestor dessa área. Então, assim, EHS para mim como um todo hoje, para qualquer desafio, eu consigo fazer de letra também, porque o que a gente conseguiu desenvolver lá, a gente conseguiu eliminar 100% de papel, né, a SMA. Quando eu cheguei era quase tudo papel. A gente conseguiu implementar uma rotina de meio ambiente
que a gente nunca mais teve multa de licença ambiental, por exemplo, porque era tudo automatizado. E era uma coisa recorrente há muitos anos atrás. A Sim. questão ambiental era uma... Não, eu acho que para todas as indústrias, né? Então, assim, se você não digitalizasse, você ia depender das pessoas. Claro. E o processo dependia de pessoa. Então, se a pessoa está num dia mal, por exemplo, e ela esqueceu lá uma nota que veio, ou de uma CETESB, ou do IPAM de Manaus, ou de qualquer órgão estadual, a empresa toma multa e ela vai ver depois, foi a falha operacional, porque a pessoa não percebeu, entendeu? Mas mesmo com todas essas demandas e com todas essas responsabilidades, tinha uma paixão e tinha um propósito por fazer. Você sabia por que você estava fazendo tudo aquilo. Eu sabia porque na minha carreira, assim, desde quando eu peguei gosto profissional mesmo, ó, entrei na Philips, dali para frente para mim, principalmente depois que eu fui para Falcone, que aí eu conheci São Paulo, e São Paulo me formou muito como profissional e de vida também. E a consultoria em várias empresas também te dá um outro viés, né? Isso. Aí eu comecei o quê? Cara, eu posso ir mais. Eu posso ir mais, entendeu? Eu posso ir mais. Só que você tem que dosar esse ir mais também. Essa pergunta que você me fez de dosar saúde mental, a questão da família, dos filhos, como que você equilibra isso tudo, isso para mim é desafiador. Eu imagino que seja desafiador para os CEOs, para os diretores executivos, para as pessoas que estão em alto cargos, que têm cobrança e pressão o tempo inteiro. Você tem que ter muita resiliência, você tem que saber o ambiente que você está, como que você vai abordar as pessoas, sabe? Como você vai para casa. E quando você fala, ó, cara, eu tô encerrando meu expediente agora, eu tô indo, pode ter o que for agora que eu tô indo. Isso é muito difícil para o executivo. Eu vou desligar o celular. Não vou desligar o celular. Impossível, né? Isso é para o executivo como um todo, e para mim também era muito difícil. Agora eu estou entendendo o processo que eu passei e como que eu tenho que mudar, né, essa rotina minha, esse hábito daqui para frente. É você se autopoliciar. Claro. Você, no momento do almoço, você tem que parar para almoçar. Você não tem que ficar no celular e almoçando. Então eu só comecei a criar essa mentalidade, reeducação, é lógico, a minha esposa também conversando muito comigo. Claro. Que ela sempre vai puxar a orelha nisso mesmo, tem que puxar. Viu, amor? Tem que puxar mesmo. E ela tá certa nisso. Por quê? Quando você cria um hábito, parece que a sua mente ela dá uma aliviada e depois você volta. Sim. Ela alivia e depois você volta. E a mesma coisa quando você tá no lazer, né? Eu costumo falar que o celular nas famílias, de forma geral, no ser humano como um todo, no século hoje, essa geração que está vindo, o celular está consumindo as comunicações, os relacionamentos, né? Então é importante também a gente se policiar referente a celular, né? Porque o celular você faz tudo hoje, né? Tudo. Você responde e-mail, você posta, né? Você aprova pedido entre o SAP, que são os sistemas que mais usam, o Oracle, qualquer coisa você aprova pelo celular. Claro. Você aprova uma viagem pelo celular. Então você está o tempo inteiro usando o celular. Mas como que você, fora do trabalho, consegue administrar a sua vida para não ter isso mais? Esse é um desafio para mim. Esse é um desafio que eu acredito que é para a maioria dos profissionais, principalmente altos executivos, né, que tem isso no dia a dia, né, para administrar família, trabalho. Como que eu desligo realmente no final de semana, né, para administrar as outras partes da vida, sabe? Você tem tempo para estudar como agir? Porque assim, você estava mergulhado em tudo isso que você acabou de dizer e isso te consome. Para você poder equilibrar tudo isso, você precisa aprender e se autoconhecer. E não é porque você é um C-level que você sabe tudo, não é verdade? Você primeiro precisa saber quais são os seus limites. Hoje você está nesse espaço, né? Se você olhar para trás, qual foi a decisão estratégica mais difícil que você tomou no período? Você lembra, por exemplo? Acho que são mais de uma. Sim. Demitir talvez seja mais difícil de um líder? Ou sim. Decidir. Por exemplo, a gente percebe, Gandour, que os líderes hoje em dia, eu não digo todos, me perdoem, mas a gente tem um problema de comunicação, de relacionamento muito sério dentro das empresas. Com a empresa que você trabalha, uma empresa que é a maior farmacêutica, a demanda, a exigência, você circulava super bem junto aos seus pares e aos seus liderados a ponto de ter uma comunicação saudável, uma comunicação assertiva, positiva, que independente da cobrança, você conseguia preservar a saúde mental dessas pessoas? Sim, essa é uma coisa que no trabalho, por exemplo, eu prezo bastante. A forma de abordar, a forma de conversar. E para isso, como líder, né, eu acho que eu não desenvolvi 22 pessoas à toa, e eu também não formei os caras que estavam comigo, as pessoas, né, que estavam comigo diretamente falando para serem melhores do que eu, porque eu falo, para as coisas darem certo, vocês têm que ser melhor do que eu no que vocês estão fazendo.
Então o cara de SMA tem que ser melhor do que eu em SMA, eu só vou dar um norte para ele e vou facilitar a vida dele. Você é um advisor, né? Isso que eu tenho que fazer para a vida dele. Ó, cara, preciso comprar uma ambulância, preciso trocar uma ambulância. Beleza, eu vou provocar o conselho que a gente tem que ter uma ambulância nova. Claro. Isso é comigo, não é com você. Entendeu? O que você me dá de... Vamos analisar primeiro por que tem que ter, qual que é a situação atual, o que as pessoas precisam, a quantidade de pessoas envolvidas e os impactos que eu tenho de não ter uma ambulância nova. É isso que eu preciso de você. Você me dá isso na mão que eu vou defender com o conselho para a gente ter. Então esse é um pouco do trabalho que eu fazia. Agora, como que eu defini essa rotina de liderança, né? E para ter comunicação assertiva. Então, a gente tinha toda semana a reunião semanal com os líderes, aonde era a reunião que a gente tratava, a gente chamava de highlights da semana. O que aconteceu na semana anterior e o que vai acontecer na próxima. Então as pessoas listavam o que aconteceu na última semana, quais são os pontos de atenção e quais são os principais pontos do próximo período, que é a próxima semana ou dentro daquele mês. E aquilo a gente alinhava toda semana. O que está acontecendo na área de performance e premiação? Essa semana aconteceu isso, tem que aprovar essa política de premiação. Na Germed está acontecendo isso e assim por diante. O que aconteceu na área de planejamento estratégico? A gente reuniu o cara do P&D, a gente conseguiu montar tantos projetos e o próximo passo é esse aqui. O que aconteceu na área de SD? Aí a pessoa detalha tudo o que aconteceu. Isso são as entregas das áreas. E além disso, a gente trabalha também as pessoas. Então, se eu estou com dificuldade com um grupo de pessoas, o líder também, ou o gerente, ele trazia aquilo para a mesa também, porque tinha outras pessoas que poderiam ajudar com a solução que a gente poderia seguir para aquele tipo de caso. Ó, estou com uma pessoa que está tendo muita dificuldade de comportamento. Será que ela não daria certo na sua equipe, por exemplo? Vamos testar lá? Ou realmente a decisão é desligar? Entendeu? Não dá para dar uma oportunidade para ela ou em outra área da empresa, para a gente tentar resgatar essa pessoa de alguma forma. Então é um pouco disso que eu faço como líder. Além disso, a gente fazia a cada 3 meses a reunião Potencialize, que eu chamava. O Potencialize até foi ideia do Fernando Henriques. Fernando Henriques deve estar vindo aqui, que a gente abriu o espaço de um brainstorm e a equipe definiu como que deveria chamar. Ao invés de chamar encontro trimestral, a gente queria dar um nome para esse momento. E chamou Potencialize, que é conectando pessoas para potencializar resultados. Esse que chamava o encontro trimestral comigo e o meu time. E era todo mundo, todas as plantas, as 5 plantas reunidas, e todos os gestores e todas as pessoas, técnico de segurança, todo mundo, os analistas. E era um momento que eu falava um pouco dos caminhos da companhia, os principais resultados da empresa. Ali a gente trazia também o RH para dar um pouco de dinâmica, para trazer um pouco de exercício de dinâmica, como que dá um feedback para o amigo, para o colega, sabe? Como que eu desenvolvo melhor as ações de GPTW da diretoria, para dar transparência para eles também. Então, tudo isso eu coloquei na rotina trimestral do time. Então, na última Potencialize que a gente teve, a gente convidou também palestrantes externos para darem palestra para o time, sabe? Para falar um pouco do mercado farmacêutico como um todo, para as pessoas entenderem, também, né? Fora dali. Para entenderem como que o mundo está acontecendo fora dali do dia a dia. Verdade. E além disso, tinha as reuniões de feedback. Aí eu chamava de one-on-one. Isso é fundamental. Porque é ali que eu sentava com meus gerentes, individualmente, e eu falava, ó, vamos dar uma olhada no seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Como que está o status do último ciclo de gente? O que você evoluiu, o que você não evoluiu? E nesse momento agora, eu enxergo esses pontos aqui como fortaleza sua, e eu enxergo esses pontos aqui que você tem que trabalhar para evoluir. E eu gostava de conversar com a equipe deles para ver se tinha alguma coisa que eu não estava enxergando. Claro. E eu levava aquilo para eles também, para deixar mais claro para eles, ó, isso aqui também eu não estava percebendo, mas o seu time trouxe isso aqui para mim, é importante a gente traçar um plano de ação para corrigir essa rota aqui. Nem tudo a gente sabe que falam para a gente no corredor, né? Você sabe o que falam sobre você no corredor? Talvez seja através disso que você descobre. É isso. Então é um pouco disso. E isso desenvolvia muito as pessoas. Isso fazia a equipe ter muita alta performance. Isso fazia o time ter muita accountability, para saber o que tem que fazer, saber o que espera, o que o líder passou e ser transparente com as pessoas, né? Eu acho que é isso que faz as pessoas evoluírem cada vez mais. E é lógico, né? Aí tem uns programas corporativos que a gente sempre incentivava as pessoas a fazerem, os treinamentos corporativos ou os treinamentos gratuitos, né? Que acontecem no mundo, que você pode passar para o time fazer. Claro. Os treinamentos de IA estão cada vez mais à tona. E as pessoas podem fazer, pode se estudar. Não precisa esperar a empresa te dar o treinamento. Você pode correr atrás do seu conhecimento também, sabe? Excelente você falar sobre isso. Alguma coisa que da estratégia foi difícil que você lembre dentro daquilo que a gente começou? Tem alguma coisa que você lembre que foi difícil para você e que você fala, poxa, eu tive que reaprender o meu jeito como diretor para lidar com essa situação que eu não esperava? Tem alguma que foi marcante? Entre tantas.
Eu acho que você fala estratégia ou planejamento estratégico como um todo? Você está numa divisão lá operacional, mas você tem teve uma dificuldade e você teve que lidar com essa dificuldade. Lembra de alguma marcante? Eu acho que O incêndio é uma dificuldade? o incêndio eu não estava com SMA ainda, Não estava? mas foi um momento bem difícil, tanto que a gente teve um ano de 19 bem ruim, assim, quando a Sim. gente olha, porque o impacto em produto, em matéria-prima, tudo que foi perdido naquele momento em outubro de 18, e foi bem no dia das crianças na planta, né? É verdade. Foi um momento bem complexo, e eu vejo que 2019 foi muito impactante por isso. Isso como empresa foi muito impactante. Agora sim, o que eu vejo que para mim sempre foi muito difícil, mas depois você começa a ajeitar, é quando você tem troca de diretores. Ah, ok. Então Troca de pares. A troca de pares. E quando você presta serviço de alguma forma para aquele diretor ou para aquele VP, e você perde a linha de liderança dele, você tem que recomeçar com outro líder. Isso para mim é muito desafiador. Não só para mim, mas para todos os gerentes também que trabalhavam comigo, porque você tinha que recomeçar o trabalho. Okay. E muitas das vezes o trabalho era interrompido. Então você imagina, você estava numa linha tênue de desenvolvimento com aquele diretor, responsável por aquela área, ou um diretor comercial, quando vê, cara, agora vai ter que mudar a política de premiação porque trocou o diretor e não quer esse modelo mais. Vai ter que trocar esse processo aqui da fábrica porque agora trocou o diretor e não quer esse modelo mais. E até você explicar para aquele diretor que você já perdeu o tempo de 6 meses planejando aquilo, e você agora vai ter que, sei lá, fazer um cavalo de pau, né, que a gente chama. Sim. E voltar tudo do zero e construir outra coisa. Você acha que os gerentes estão... Isso é uma pergunta que eu queria fazer para você há muito tempo. Gerente, que você acabou de falar, você não cuida só do gerente que tem a ponte com você olha a equipe também. Você acha que os gerentes estão preparados para chegar num diretor, ou até num novo diretor, e ter poder de comunicação, de persuasão, para convencê-lo a mudar uma estratégia, talvez que ele esteja trazendo? Você acha que os gerentes hoje em dia, não estou falando só de MS não, estão preparados para chegar até você para solicitar alguma coisa? Eu acho que para mim não é só preparação do gerente não, é a abertura que o diretor executivo dá para receber as pessoas. Ai, que ótimo. Eu acho que independente do... Ele sabe que pode chegar até você. Independente se é gerente ou se é qualquer outro cargo, eu acho que depende muito mais, na minha visão hoje, experiência que eu tenho de 24 anos de carreira. Porta aberta. Do diretor executivo ter porta aberta, que aí a gente fala muito open office, né? Sim. Quando tem o open office na empresa, fica tudo mais fácil, né? Porque toda pessoa você tem acesso à pessoa. E quando a pessoa não te dá acesso é porque você não vai conseguir contribuir com ela, também não está disposta a te ouvir. Então, para mim, é muito mais isso do que o gerente estar preparado para conversar ou não com aquele diretor. Porque, assim, pelo menos todos os gerentes meus, até os coordenadores, eles resolviam o problema com todo tipo de diretor que você imaginar. Porque na última experiência no Grupo NC, na MS, eram mais de 100 diretores. Ok? E olhando mais de 100 diretores, 19 eram praticamente executivos. Então, esses 19 executivos que faziam parte da diretoria geral, é o público mais seleto que você tem mais dificuldade para lidar. Mas a maioria deles, por exemplo, tinha abertura. São pouquíssimos que eu vejo na carreira assim que não deram abertura, mas para mim é mais o diretor executivo dar abertura do que o gerente conseguir resolver um problema com ele. E se ele tiver, de repente, uma porta fechada, ele também tem que reunir algumas estratégias para abrir aquela porta, lógico, né? Porque assim, a facilidade dele ter você aberto ajuda, né? Eu não preciso... Como que eu vou chegar até ele, né? Você não pode ser uma pessoa inatingível. E nem é onipresente naquela estrutura. Tem algumas formas de fazer também que eu sempre falava pro time. Vai convencendo o time dele primeiro. Então você tem que ir falando com o time da pessoa primeiro, ou se é do comercial, ou se é do corporativo, ou é do P&D, ou é da área de operações, ou pode ser uma área financeira. Então você convencendo o time dele, em algum momento, em alguma reunião que ele vai ter com o time dele, com os diretos dele, o pessoal vai falar do que você está trazendo de positivo para a área dele. E em algum momento ele vai abrir a porta para você, entendeu? Então, acho que tem formas de você construir isso também de algum jeito, né? Através do resultado, através de um processo que você está ajudando o cara a resolver. Excelente você ter falado isso, porque é essa forma da construção. A gente começou nós falando daquela matéria que eu vi, da estrutura, né, que a gente comentei com você no começo, sobre o que os grandes CEOs do mundo estão vendo do futuro. Você olhando hoje, agora, nesse processo, está quentinho ainda, acabou de deixar a empresa para ir para um novo movimento. Como que você acha que as decisões hoje vão deixar o negócio, a perenidade do negócio? Como que eles permanecem hoje na sua visão? Eu acho que é assim... Com tanta volatilidade, né? Sim, eu acho que a gente acabou de fazer, né, um processo de planejamento estratégico que ele durou aproximadamente 1h30.
E durando um ano e meio, né? Durou um ano e meio, na verdade. E esse um ano e meio trabalhando, a gente começou em julho de 24, onde teve uma provocação no conselho, para falar, cara, já que eu vou passar por um processo de sucessão dentro dos acionistas, eu vou precisar desenhar um plano estratégico, né? Para realmente conseguir trazer à tona para onde a empresa vai, né? O que ela vai ser daqui 5, 10 anos? Quais produtos eu vou ter? Quais produtos eu tenho ou não tenho? Para conseguir realmente trazer os resultados que a companhia precisa. E em cima disso, a gente começou a trazer primeiro o conselho, você entrevista o conselho para entender o que eles pensam. O que eles pensam de resultado financeiro, o que eles pensam de tecnologia e inovação, o que eles pensam de governança, cultura, pessoas e back-office, o que eles pensam de tecnologia e IA, o que eles pensam de comercial, como que vai ser o mundo comercial das vendas. Eu não vou ter o propagandista mais, eu vou ter uma IA fazendo a propaganda para o médico, por exemplo, entendeu? O operador, eu vou conseguir sair de 3 operadores para 1, numa máquina primária, por exemplo, que é onde que nasce depois do comprimido, para você conseguir fazer a embalagem acontecer. Eu vou conseguir fazer isso? Com a IA vai ser possível fazer isso? Então a gente fez esse trabalho, aí depois a gente fez um movimento para os diretores conseguirem fazer as suas teses de cada área que eles cuidavam, eles olhando o mundo como um todo. Eu sou do mercado de genéricos, o que vai acontecer no mundo de genéricos? O que vai acontecer no mundo de genéricos no Brasil, na América do Sul e no mundo? Então eu tinha que listar aquilo e estudar aquilo. Claro. Então foi a mesma coisa para o mundo de operações, a área de P&D, as áreas corporativas, as áreas de finanças e assim por diante. Então cada um tem que estudar seu mundo. Lógico, quando você pesquisa numa IA, ela vai te trazer várias coisas. Mas nem tudo que está vindo da IA é realmente o que vai acontecer. É o que a gente até conversou no início aqui. É verdade. Tem CEO que está falando que a IA vai substituir as pessoas. Tem outro que não. Tem CEOs que falam que não, ok? Eu acredito, na minha visão, que ninguém vai substituir o ser humano. Eu acho que as coisas vão ficar mais ágeis, a produtividade vai aumentar. Isso assim, lendo todos os artigos que eu vejo da McKinsey, da Bain Company, olhando um pouco do que Fundação Dom Cabral fala, os maiores referências do Brasil também estão falando, a Gartner também, que é a maior referência de digital no mundo. Quando eu olho para isso, não vai substituir o ser humano. A IA vai vir para você ficar mais ágil, para você dar mais celeridade no seu processo e você conseguir automatizar mais os processos da empresa. Pode reduzir um cargo ou outro, por exemplo, a pessoa que faz o back-office, você pode otimizar, mas ela pode trabalhar em outra cadeira. Claro. Entendeu? Ela pode sair de um back-office para uma linha de frente, ou virar uma vendedora, ou virar uma operadora, e assim por diante. Se adaptar àquela nova realidade. Eu acho que isso vai acontecer, os movimentos vão acontecer, mas você não vai eliminar o ser humano, é isso que eu enxergo. Agora, quando eu olho os planos que foram construídos no planejamento estratégico, são todos estudados, são todos projeções, projetos nasceram em cima disso, mas a gente não consegue realmente saber se tudo que foi projetado vai dar certo, porque o mundo está mudando muito e todo dia você tem uma notícia diferente. Você fala de Terceira Guerra Mundial, não sei se vai acontecer, mas é o que falam. É o que falam. Você compartilhou uma carta da Amy Webb, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, que ela é uma futurista das mais respeitadas no mundo, né? E ela diz que referência global em inovação, IA e análise de tendências de longo prazo, o papel do líder em 2026 será garantir que sua organização consiga se adaptar quando o próprio código de negócios da natureza e da verdade começam a mudar. Então, assim, aquilo que você projetava para 2030, você vai projetar para daqui 3 anos, né? Você está mudando está encurtando os planejamentos. Então, assim, a gente percebe que o que a gente projetou para inovação, tecnologia, uso de IA, o que a gente projetou para o comercial, a gente não sabe se vai acontecer aquilo mesmo. Você não contava com guerras? É isso. Por exemplo, a pandemia, aí quando a gente olha agora, vamos voltar na pandemia, que eu acho que isso é bem importante. Quando a gente olha a pandemia acelerou tudo, né? Sim. As pessoas tiveram que se reclusar em casa, trabalhando de casa, a inteligência artificial ela teve que acelerar a digitalização como um todo, né, em vários processos que não poderiam parar, né, para você conseguir avançar alguns processos. Então, o home office tem que estar adaptado, as pessoas tiveram que levar computador para casa, né, algumas, outras notebooks e assim por diante. A maioria das indústrias sofreram com isso. Agora você já percebe um mundo voltando ao normal. Você é a favor do home office ou acha que você tem que voltar todo mundo em casa? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que o modelo híbrido funciona. Na minha visão. Eu acho que assim, pelo menos 2 dias na semana a pessoa ficar em casa, ou 3 dias, dependendo de onde ela está trabalhando, eu acho que funciona bem. Eu acho que essa flexibilidade é importante, mas eu sou a favor de ter o contato presencial também. Porque o contato presencial, você lidera no contato presencial.
Sim. E você passa diretrizes no contato pessoal. E o feedback é importante dar no pessoal. Você dá feedback online, eu acho que não gera conexão do que você está trazendo de pontos fortes, de oportunidades que a pessoa tem que ter, entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Você é um profissional que recebe feedbacks e aceita feedback, seja de qualquer profissional? Tranquilo. Tranquilo para você? Super sempre aceitei. Eu aceito feedbacks que realmente tenham fatos e dados. Ok. Eu sempre procuro assim, ó, beleza, tá me dando um feedback, tem algum fato e dado realmente que me faça lembrar do que aconteceu? Construa evidências, porque eu agi dessa forma. Quando constrói evidência, você consegue fazer um plano de ação mais certeiro, né? Claro. Assertivo. Do que um achismo. Isso. Você, quando recebe um feedback e não tem fatos e dados na mesa, você não sabe o que você tem que fazer, né? Você fica perdido em cima do feedback. Você transitou por finanças, governança, pessoas, estratégia, SG, na prática, onde as organizações ainda falham a tentar integrar tudo isso no modelo que eles dizem aí realmente sustentável. Porque a agenda woke, que a gente ouviu falar no ano passado, desacelerou o processo de SG que estava bombado em todos os lugares. E isso está diretamente no teu colo, porque até você é conselheiro do comitê de SG. Você acha realmente que houve essa desaceleração ou a gente tem aí uma realidade sustentável real ainda, onde as empresas estão batalhando por isso? Eu acho que pode ter esfriado nos que os líderes políticos falam. Eu acho que não esfriou nas empresas que acreditam de verdade. Que ótimo essa é a minha visão. Eu converso com muitas empresas, a gente tem comitês que a gente trabalha nisso, a gente conversa com muita gente, inclusive o capítulo do IBGC do interior, eu participei da última reunião que a gente teve essa discussão do ISD. Porque assim, se você não cuidar do meio ambiente na sua empresa, você vai poluir rios, né? Você vai desmatar e você vai impactar muito gás carbônico na atmosfera e assim por diante. O carbono vai cada vez mais emitir e você vai cada vez mais prejudicar, né, o clima como um todo. E a convivência com as pessoas, né, saúde e assim por diante. Então isso é uma questão de responsabilidade mesmo, sabe? Não tem como você não fazer. E até você como diretor, com um papel tão importante, pode fazer uma transformação mundial, né? Olha o estado. Nós estamos olhando os Estados Unidos hoje que pode chegar a menos 50 graus, né? Então assim, o que aconteceu na Rússia, os efeitos... Você não consegue controlar mais. Mais nada. Nós estamos agora no verão e está 12 graus. É isso. Aí se você faz, por exemplo, eu tô dando os exemplos mais simples, críticos. Né? Críticos, governança, né? Por exemplo. Governança, se você não tem um conselho que tem o processo claro, as decisões claras, que consiga enxergar os riscos da organização com uma matriz de risco que conecta a estratégia da empresa, que você consegue, se acontecer isso aqui, se acontecer um ataque hacker, o que eu vou fazer? Entendeu? Se acontecer uma invasão na fábrica X, o que eu vou fazer? Que já aconteceram, porque né? querendo ou não... a gestão de risco, né? Quando eu olho gestão de riscos, eu vejo, cara, eu estou vendendo caneta hoje. Por exemplo, a MS começou a vender caneta. Ok. E GLP-1 agora vai cair a semaglutida em março agora de 26, e todo mundo vai poder desenvolver a semaglutida e lançar o produto no Brasil principalmente, porque a patente vai cair da Novo Nordisk. Então, com isso acontecendo, você abre precedentes. Tem muitos casos, né, contados e práticos de roubo em farmácias, sabe? E isso você tem que proteger o risco, né? Quando você é dono de uma Drogazil, de uma Droga Raia ou de uma Pague Menos e assim por diante, como que você vai preservar a sua empresa na questão da matriz de risco? Isso é governança, é ESG. As pessoas não sabem, mas é ESG isso aí. Claro, confiabilidade. Okay? Aí quando você olha, plano de continuidade de negócios. Se você tiver um incêndio, o que você vai fazer para evitar um alastramento do incêndio? Isso é risco, é gerenciamento de riscos, é governança e é ESG. Okay? Quando você olha gestão de metas, remuneração das pessoas, cuidar das pessoas, cuidados por PCD, diversidade, tudo isso é governança e tudo isso é ESG. Quando você olha para o social, como que você está ajudando com o que você está gerando? O Hospital do Câncer, o Hospital Boldrini, sabe, as organizações, a ACD, como que você está ajudando? Como que você, por exemplo, a MS no caso, que doava medicamentos da azitromicina para combater a boba na África, como que você está fazendo esse trabalho? Isso é social e é ESG. Então vai parar de fazer isso aí na prática? Não vai. É muito mais que eu enxergo o discurso que os políticos, né, independente do país, jogam em cima do assunto. E é lógico, tem que tomar muito cuidado para não virar greenwash também. O greenwash é o mais delicado dentro das empresas. Você vê muito isso, né? Isso, de você falar que você faz, mas na prática você não está fazendo nada. Dye-washing também tem, né? Não incluo, não tenho diversidade, porque finjo que tem. Então, na experiência que eu tive, eu falei assim, é importante a gente ter um diagnóstico honesto, com fatos e dados, e a gente tratar o que a gente acredita, como cultura. Excelente. E a gente não fazer coisas que não está no nosso DNA.
Se você fazer coisas de meio ambiente que não tem nada a ver com a sua cultura, ou fazer coisas sociais ou de governança que extrapola um pouco e vira greenwash. Isso para mim é super importante. Falar de cultura é uma coisa extremamente importante, porque eu sou especialista em cultura de IHS e vejo uma dificuldade gigantesca da gente fomentar a cultura organizacional. Aquela história de que eu posso fazer qualidade, eu posso fazer segurança, eu posso fazer meio ambiente, mesmo quando ninguém está olhando, esse é o nosso sonho. Como que a gente desenvolve a cultura de um frontline, de uma empresa hoje em dia, para que ela seja sólida e verdadeira? Eu acho que a primeira coisa tem que buscar os valores dela, que está no DNA dela. Então, por exemplo, a minha empresa é simples, beleza, então a simplicidade tem que estar nos valores e tem que estar comunicada para todo mundo. Eu sou uma empresa inovadora, inovação está no meu DNA e tem que ser comunicada para todo mundo. E sabe o que é inovação, né? Porque às vezes eu te pergunto o que é valor para um chão de fábrica, inovação, e a gente descobriu que aquilo não chegou para ele ainda. É isso. Eu sou uma empresa que tem agilidade. Se agilidade é meu valor, tem que descer para todo mundo saber. Aí quando você fala de cultura, esse é um ponto bem importante. Eu assumi a SMA em 2022 para 2023 e eu não me sentia na cultura de SMA, sabe? Eu não me sentia que eu ajudava a segurança da empresa, que eu estava olhando as pessoas que estavam mexendo no celular, caminhando ou não, que tinha um risco de acidente, que eu estava subindo uma escada com o celular na mão, não estava segurando no corrimão, sabe? Que eu estava ligando uma máquina e colocando a mão na parte elétrica onde eu não poderia colocar, sabe? Tudo isso aí, ou estava dirigindo sem colocar o cinto, carro da empresa. Ou falando ao celular. Ok? Ou eu falando no celular. Então tudo isso aí é percepção de segurança. Para mim isso aí é cultura de segurança. Aí eu comecei a fazer algumas ações que eu percebi que eram importantes. Primeira coisa que eu queria fazer era padronizar a sinalização de segurança da empresa. Se eu vou em Manaus, a sinalização de não usar o celular no corrimão é a mesma que tem que estar em Hortolândia, que tem que estar em São Jerônimo. E assim por diante. Sinalização para mim era o mais importante. A gente não tinha na maioria das plantas a placa avisando: estamos há tantos dias sem acidentes com afastamento. Então eu coloquei placa igual em todos os sites com o mesmo padrão. E a gente colocou um texto de impacto, para as pessoas entenderem que era importante olhar para aquilo e se você acidentar, o impacto que você gera. E se você não acidentar, o quanto você está chegando bem na sua família, saudável, você foi e voltou bem com saúde e está feliz para sua família. Excelente. Ok? Você foi íntegro para casa, para trabalhar e voltou íntegro para casa. Então isso para mim é super importante. Então até as pessoas espantaram quando viram a placa pela primeira vez, mas aquilo lá era para criar cultura. Claro. Aí a gente colocou o observar, né? Você planejar e agir, que é o OPA, que é o programa OPA conectado à SMA também. E nesse último ano agora, a gente fez uma mudança bem importante, que era conectar segurança e meio ambiente. E aí começou a chamar Cipatma mesmo. Então o último evento da Cipatma, ela virou Cipatma. E a gente, além da segurança do trabalho e além do meio ambiente, a gente colocou segurança da informação cyber para falar sobre aspecto de segurança. E a gente colocou também a área da qualidade para falar da qualidade do produto. Por quê? Eu vou estar o público corporativo e operacional rodando os sites o tempo inteiro. E eu pegar uma semana para falar de todos esses assuntos, eu acho que conecta todos os sistemas de gestão da companhia para atender cada vez mais a cultura e eu gerar saúde para as pessoas, segurança, né, no comportamento e assim por diante. Não é uma tarefa fácil para um diretor, por exemplo, descobrir que lá no chão, no frontline, tem uma informação que está chegando que não chega para você. E aí você passa no corredor, entra no restaurante e alguém te aciona e fala: você está sabendo disso? Na verdade, eu tenho o perfil de fazer gemba. Eu não espero as coisas acontecerem. Então, assim, eu só descobri que era despadronizado a sinalização quando eu fui nas fábricas. Aí eu fui na fábrica, fui no CD, aí eu vi, tem uns caras que não poderiam me ver, porque toda vez que eu ia no CD, eu via um porta-parte danificado, eu ficava louco com aquilo. Então isso para mim é o senso do dono, né? Que você tem que ter como profissional de segurança também, ou de saúde, ou independente da sua área. E isso eu fazia muito. E quando eu ia, eu já voltava com um checklist pronto e trabalhando plano de ação com a minha gerência e com meus coordenadores. Em tanto tempo a gente tem que resolver isso aqui. Como que está esse assunto aqui? O extintor sem a etiquetinha. Isso não é obrigatório por lei. Mas a gente quer ter etiqueta ou não quer? É obrigatório na fiscalização ou não é? Não, eu tenho que ter só no digital e só na planilha. Beleza, então vamos tirar de todos.
Então é uma decisão que a gente tem que tomar. Então esse tipo de coisa eu era muito no detalhe. A hierarquia de controle ela é necessária, porque o EPI está naquela pirâmide invertida lá embaixo, e você está falando disso, começa pela sinalização. É isso. Como que eu não otimizo a sinalização corporativa? Isso. Então assim, eu fazia muito Gemba, fazia muita inspeção, para eu ver o que estava acontecendo na prática, e eu voltava para corrigir a operação. E eu dava feedback para o diretor da planta ou o diretor do CD também, para ele saber o que estava acontecendo. E uma coisa que nunca foi feita, que eu lembro, era a segurança da força de vendas. Isso mexeu comigo depois que teve uma morte de um funcionário no trânsito. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para a força de vendas, porque não está tendo rotina de segurança na força de vendas. Aí a gente contratou o César Inhume, que era do Autosport da Rede Globo, especialista em direção defensiva e preventiva. E ele gravou um curso para a gente, que é um curso obrigatório hoje para quem tem veículo da empresa, principalmente a força de vendas, né, que está movimentando o tempo inteiro. Então, toda pessoa que entra na empresa hoje é obrigatório passar pelo curso na academia, né, do grupo, em cima da direção preventiva e defensiva. Ele explica lá a importância do cinto, a importância dos 3 pontos, ele fala a importância de manter o pneu calibrado, a importância de levar o carro para revisão. Aí ele cita exemplos, né, quando você não faz, o que pode acontecer. Tem telemetria que são utilizadas hoje para medir tudo que eles estão fazendo. Telemetria também começou, então um pouco disso a gente começou a fazer. Então, minimizou bastante os acidentes. Acho que desde quando eu peguei até agora, no final do ano, a redução foi de aproximadamente 30% no que eu peguei e no que eu entreguei. E a taxa de gravidade ela é muito baixa. Ela é referência hoje na indústria farmacêutica comparada ao estado de São Paulo e ao Brasil também. Uhum. A taxa de frequência também que a gente costuma monitorar, ela está bem baixa também comparada ao estado de São Paulo e ao Brasil. E também o número de acidentes sem afastamentos, a gente tem evoluído também comparado aos acidentes com afastamento. Então, acho que assim, você reduziu muito com o afastamento que você começou a criar cultura, começou a criar procedimento e começou a digitalizar. Então, hoje, você consegue, através do digital, que para mim foi a grande mudança dessa última experiência em SMA, a gente criou o SMA Digital, que é um sistema interno, onde a gente conseguiu colocar os treinamentos que o operador tem que fazer, ou o funcionário, as inspeções que o time de técnico de segurança tem que fazer, quais são os controles únicos de pendência que o técnico de segurança pegou e tem que ficar lá para ser monitorado, quais são todos os diálogos de segurança semanal que eles têm que fazer com a liderança e com os operadores, ok? Tem que fazer semanal, falar um pouco de segurança, toda semana tem que acontecer. Então, se não registrar, eu consigo saber através do sistema. E a gente colocou também, que para mim foi sensacional, as perícias trabalhistas, que envolvem salubridade e periculosidade. Então, todas as perícias que acontecem na semana e no dia, um técnico de segurança acompanha e ele dá o feedback da perícia. Então, por exemplo, veio o advogado, veio o perito e veio o reclamante. E eles passaram pelo ponto onde a pessoa trabalhava. Aí o técnico de segurança observa, acompanha, ele coloca os aspectos técnicos dele em cima da salubridade ou periculosidade. Ó, esse processo não existe mais, agora o processo é assim. Mas nessa época ele trabalhava também, não existia esse risco. Ele consegue contra-argumentar. Depois que ele finaliza a perícia, ele consegue dar um parecer técnico, como técnico de segurança no sistema, e o sistema retroalimenta a área jurídica, a área regulatória da empresa, para tudo que vai ser feito em cima daquela defesa. E para mim, esse processo de salubridade e periculosidade, uma ação que a gente fez em salubridade que foi bem legal, a gente colocou máquinas de EPI em todas as plantas, em todos os sites. E hoje ele emite um e-mail automático para o líder. Então, por exemplo, eu peguei uma bota de segurança. Ele emite um e-mail falando assim, ó, fulano de tal, Alexandre Gandur, pegou uma bota de segurança na data 26/1/2026, a durabilidade dela é de 1 ano. Então, depois de 1 ano, se ele continuar com aquela bota, é penalidade. Entendeu? Então, a gente conseguiu colocar esse sistema que consegue monitorar tudo isso. E a periculosidade, a gente conseguiu reservar uma sala onde está todo o tonel de álcool da empresa e ali só entra quem manipula realmente de fato e tem que ganhar periculosidade por aquilo. Então, esse processo está evoluindo, é um processo de monitoramento que tem que ter investimento também. Não é simples de fazer, mas eu acho que nos próximos anos agora a gente vai colher muitos frutos em salubridade, periculosidade, toda a digitalização do processo de SMA, que para mim, assim, é um dos maiores cases da minha carreira, é fazer uma coisa que eu não sabia. E o SMA, para mim, essa é uma entrega, assim, que assim, é um dos maiores legados que eu tenho de profissão até hoje. É muito importante, porque primeiro que enriquece a sua carreira e permite que você tenha um olhar humano para a forma como você faz a gestão.
Governança, riscos, compliance, SG, muitas vezes são vistos como freio, como transformar esses temas em alavancas reais de crescimento e vantagem competitiva. Porque você está falando de tudo isso. O número é muito bom falar que reduziu acidentes, frequência, gravidade, mas isso realmente ele impacta no seu resultado. Como trabalhar isso de forma competitiva? Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso impacta em GPTW, na minha visão, porque quando você consegue reduzir acidentes, você está trabalhando o ser humano, isso é bem importante, né, o clima. Uma outra coisa que é importante, você tem que entender se você é uma multinacional, se você é uma nacional de capital fechado, ok? Porque isso aí é importante entender, se você é uma nacional ou se você é uma empresa regional. Porque a multinacional acredita muito no que você me perguntou. Isso demite o cara da matriz se não fizer. Verdade. Se não fizer gerenciamento de risco na planta, se não seguir o padrão da matriz, se não gerenciar a questão de acidentes. Fatores psicossociais agora. Isso. Fatores de psicossociais, saúde mental. Isso demite o cara da matriz. Porque ele não está conseguindo fazer o cara do local lá da filial executar. Então isso dá demissão hoje na multinacional. Agora na nacional, na familiar, empresas de pequeno e médio porte, ou que não são que são familiares, isso é mais difícil. Aí você tem que entender como vender isso. Então, isso para mim é o maior desafio que tem. Aí quando você começa a mostrar fatos e dados e KPIs, que é o que eu te falei, que taxa de gravidade, taxa de frequência, ainda mais quando você recebe uma fiscalização de um órgão ambiental ou de um Ministério do Trabalho, com fatos e dados na mesa com KPI, você consegue defender melhor para o órgão e consegue defender melhor no conselho. Aí você consegue adquirir o que você ainda não conseguiu implementar, porque você está começando a gerar resultado. Então eu sempre falo, vai implementar um sistema, você está implementando o sistema por quê? Não, porque hoje eu perco um mês para lançar um relatório, fazer análise, acompanhamento e assim por diante. Eu falei, não, eu vou implementar o sistema que você vai gastar uma semana. Ou vai gastar um dia, ou vai gastar 2 dias. Então aí você começa a trazer para a mesa realmente os impactos de produtividade, de engajamento, GPTW, seguir as diretrizes da empresa. Aí eu acho que você começa a ter ganho em cima desses processos que eu conversei com você aqui agora, que você está perguntando. Eu acho que esse é um pouco do que eu vejo como viés de virada mesmo. E disso não ser um problema. Isso. Adilson Monteiro já disse que o Design for Safety é a base principal para você poder realizar operações mais seguras desde a planta. Aí a gente faz tudo no começo e tudo vai estar mais adequado. Mas eu vejo uma coisa para complementar, não é só o cara de segurança ou só o cara da qualidade, que só ele que tem que olhar para aquilo e só ele tem que ser responsável por aquilo. Eu lembro da Philips, muito claro nisso aí, porque é multinacional, né? Multinacional realmente a pegada é diferente. Sim. Vem o do global para você fazer, é mais global, fácil, né? Aí você cria o tal meeting que a gente chamava lá, eu lembro, o Mark Hardman, o inglês, ele descia para a fábrica e ele fazia o Gemba com os gerentes dele todo dia. E ele perguntava pro operador, aquele problema que eu vi semana passada foi resolvido ou não foi? O framework, né? Então assim, aí o cara já viu, ele já vê lá na tela, que é os aspectos de qualidade, segurança, de custo, sabe? De meio ambiente, ele tá vendo na tela se o cara fez ou não, porque é o Gemba, é o Lean Manufacturing acontecendo, os problemas estão na vista de todo mundo e você consegue ver. Então, se o líder principal ou o conselho da empresa não fizer esse trabalho de descer para enxergar os problemas, não adianta você dar murro em ponta de faca que não vai resolver. Então, não só eles, mas o líder da operação, o líder da qualidade, o líder da manutenção, o líder comercial, essas pessoas têm que se empoderar dos problemas que estão acontecendo na empresa, independente se é na fábrica, se é no comercial, se é no cliente, no corporativo. Eu acho que quanto mais eles descem, mais eles vão ver a realidade da operação e como que eles vão poder reverter aquela situação. Eu fico imaginando você dentro de uma empresa que é gigante, mas com uma estrutura familiar, o quanto é necessário o teu conhecimento de amplitude global e de multinacional, porque você sabe que quando você está numa multinacional, você já recebeu ali, né, todos os parâmetros necessários para uma gestão e é cascatear aquilo. Mas dentro de uma empresa familiar, que existe uma outra cultura, você tem que desenvolver tudo isso. E para você como diretor, isso é uma escola, né? Porque você tem uma dificuldade ali de você convencer ele que você precisa de um sistema de gestão muito mais efetivo e que se conecta com todas as unidades. Acho que é isso. Acho que quando você começa a mostrar perdas, gargalos, desengajamento das pessoas, e o que aquilo vai te ajudar a trazer os KPIs num patamar melhor, o resultado de custo ou despesa, ou de impacto de reputação, ou de imagem melhor,
você consegue impactar positivamente o conselho para as mudanças necessárias que tem que acontecer no dia a dia. Pegar o gancho agora que você falou. Depois de 24 anos com visão 360 das organizações, que é uma habilidade que você tem, o que você acredita que define hoje um conselho ou liderança preparada para o futuro e não apenas para o trimestre seguinte? Porque tem essa história, né, da velocidade. Eu tenho que preparar para um futuro mais seguro, mais sustentável, e não para um trimestre apenas. Eu acho que assim, como eu vivi em empresa de dono aí, eu trabalhei 5 anos na Diadema e 8 anos quase na MS, no Grupo NC. Eu vivi com o dono aí praticamente 13 anos, né, convivendo com os donos. O que eu vi muito de perto, que as decisões eram muito centralizadas nessas empresas e que elas estão passando por mudanças. Então eu vejo o seguinte, o dono, quando ele está presente, está saudável, está ali no dia a dia acompanhando, ele quer centralizar tudo nele, ele quer as decisões do jeito dele e ele vai acompanhar do jeito que ele quiser. Eu quero ver o resultado do mês anterior. Eu não quero ver daqui 5 anos, o que vai ser o planejamento estratégico futuro. Tanto que nessas empresas a gente sempre teve dificuldade de fazer planejamento estratégico. Quando a gente trouxe à luz do planejamento estratégico, é porque o conselho veio junto. Se o conselho da empresa, estou falando com os conselheiros ou consultivos ou independentes, para mim esse é o segredo. É esses caras que têm que impactar diretamente o conselho, o acionista ou o dono da empresa para realmente mudar a visão dele de sair do retrovisor, de sair do curto prazo e começar a pensar em médio e longo prazo. Como que a gente faz isso? Aí é a agenda do conselho da empresa, aí é a agenda da governança. Você não pode ter um comitê de risco, um comitê jurídico, um comitê financeiro que olha só para o curto prazo, o mês passado ou 2 meses atrás e vai olhar só daqui 2 meses para frente, e você não ter um comitê de estratégia e não ter uma reunião do conselho que trata a estratégia da empresa. Então você tem que colocar isso na pauta da agenda do conselho. Esse é o segredo, e você colocar assuntos para aquilo acontecer. E tem várias formas de você fazer. Por exemplo, eu fiz um planejamento para lançar a tirzepatida em 2032 porque a Lilly vai cair a patente. Beleza. Eu vou trazer consultorias, empresas que já fizeram trabalho para a Lilly para falar para o conselho da empresa. Cara, como que eles quebraram a patente na Europa, no leste europeu? Como que eles quebraram a patente no oeste europeu? Qual que é a forma de fazer estratégia para montar um time vencedor nos Estados Unidos? Como que eu vou fazer um time vencedor no leste europeu, por exemplo, ou no México, e assim por diante. E baseado nisso, eu consigo ouvir especialistas de mercados que já viveram aquilo, porque eu vou chegar naquele momento. Então a gente começou a colocar esses momentos para trazer especialistas como BCG, como McKinsey, como outros especialistas de mercado da área digital, por exemplo, o Hugo Stock, que é muito amigo meu, que é o cara expert em IA, em digital, para falar sobre o que vai acontecer no mundo digital daqui 3 anos, daqui 2 anos, como que eu posso usar a IA na prática no meu time, na minha empresa como um todo. Então o conselho tem que estar aberto para isso, na minha visão. Se o conselho não estiver aberto, você não vai sair do curto prazo. Então essa, para mim, é a grande visão, mas os conselheiros que têm que provocar o conselho para isso mudar. Meu Deus, eu não sei nem que eu... Olha isso ali, ó. É muito incrível conversar com você, porque você sabe muito, você consegue... Então eu vou para as 3 perguntas finais. Tranquilo. Que a gente vai ter, eu quero de repente ter as outras oportunidades, porque é uma MBA aqui, né? Você está ajudando outras pessoas a entenderem a sua habilidade e as suas competências, a sua forma de esclarecer. Você vai ter que virar docente aí de universidade para ajudar essas pessoas, porque você é um professor nato. Ao se lançar nesse mercado novo como conselheiro, como consultor, que tipo de problema complexo você mais quer ajudar a resolver e por que este tema te mobiliza pessoalmente? Eu acho que por eu ter sido consultor da Falcone durante quase 3 anos, a questão de você trabalhar em várias organizações e conseguir enxergar diversos problemas, você fica expert em vários deles. Porque o desafio, de fato, é você entender onde está o problema. Independente se está na sucessão da família, se está na sucessão da companhia, do CEO, se está na estratégia, se está na governança, se está na gestão de performance. Então, assim, o meu desejo maior é que nesse processo que eu estou passando de transição de carreira agora, me trouxe à tona, né? Porque, assim, quando você sai de uma companhia durante quase 8 anos, você começa a pensar várias coisas, né? O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia me reconectar para ter mais tempo para a família? Como que eu quero guiar minha carreira daqui para frente, né? Como que vai nascer um CNPJ, entendeu? Para eu conseguir fazer. Mas quando eu penso em habilidades que eu tenho, que eu poderia ajudar as empresas, estruturação de conselhos, estruturação de governança corporativa,
criar os processos de governança corporativa conectando risco, compliance, a parte de ESG como um todo, fazer diagnóstico de ESG para falar que target que a empresa está em score, desenvolver da estratégia até o desdobramento de metas para chegar na premiação do vendedor, chegar no PPR do operador e assim por diante. Estruturar processo de mapeamento de processos críticos das companhias, onde elas perdem muito dinheiro, que tem a questão dos gargalos, que tem a questão de reprocessos e retrabalhos nos processos corporativos, por não ter um lean office bem estruturado, para fazer as coisas mais rápidas, entregar os contratos, né, e os serviços mais rápidos. E também na parte de, quando eu olho um pouco nessa parte de governança como um todo, aí envolve planejamento estratégico. A maioria das empresas se perdem porque não tem um planejamento estratégico. Ou seja, ou elas têm CEO que não desafia o conselho para ter um planejamento estratégico, que é pensar fora da caixa, que não é pensar só nessa pergunta que você me fez nos próximos 3 meses, mas tem metodologias, isso a gente fez na MS na prática, a gente pegou durante 1 ano e meio, trabalhamos com os conselhos, com os acionistas, depois descemos nos diretores até chegar nos projetos que iam dar os próximos 5, 10 anos. É lógico, é 100% certo que vai dar? Não é, mas a maioria eu tenho certeza que alguma coisa vai gerar de fruto, para as pessoas entenderem para onde a empresa vai. O que ela vai ser em inovação e tecnologia? O que ela vai ser na área corporativa? O que ela vai ser no back-office? Qual que é a cultura que ela espera das pessoas daqui 5, 10 anos? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Aí, na parte financeira também, é entender como que todas essas soluções que eu te passei aqui agora, eu olhando para o resultado que o acionista principal espera, ou o conselho, como que eu consigo conectar os KPIs financeiros para essa operação dar resultado de fato, independente da solução que implementar. Mas, mais uma vez, eu falo, né? Isso é bem importante. Não é a pressão do indicador financeiro que vai fazer o KPI ser financeiro na ponta. O KPI da ponta tem que ter o item de verificação da rotina daquela pessoa, daquele cargo que ele trabalha, para eu conseguir gerar um indicador de item de controle para dar o resultado financeiro. Eu não preciso colocar o EBITDA na meta desse cara aqui na ponta, que esse cara aqui não é o EBITDA. Esse cara aqui é checar a máquina para ver se está no setup correto, no minuto correto. Se o aperto está correto, se a parte eletrônica está correta. Mesma coisa o vendedor. O tablet do vendedor está tudo certo? O sistema do Power BI está atualizado? Eu estou conseguindo enxergar os pedidos que o cliente não me fez na última visita? É isso aí que vai fazer a diferença para o cara dar resultado. Então, acho que é um pouco disso que tem que estar conectado e é isso que eu consigo agregar como um todo em solução e metodologia como um todo. Eu acho que antes desse episódio ir pro ar, você já vai estar numa outra empresa, porque é incrível, porque olhando, eu fui um gerente de recursos humanos e nessa minha trajetória de 25 anos, é visível, né, que se eu fosse um headhunter, que estou precisando de um diretor de operações, de planejamento, de performance, de qualidade, de SG, de SMA, eu vou atrás de você imediatamente, né? Então, essa é uma realidade que eu sei do que eu estou falando. Então, estou muito feliz de você estar aqui, te dar uma aula para todo mundo. E vamos para as 2 últimas perguntas. Se você tivesse que dar um conselho honesto para executivo que há muitos anos está na mesma organização, o que eles precisam observar para saber se ainda estão crescendo ou apenas se mantendo? Eu costumo falar que tem 2 tipos de profissionais, né? É o profissional da estabilidade, a gente até falava entre os diretores da MS que tinha alguns que eram da estabilidade. Estabilidade era a Tatiana, que deve estar ouvindo aí também, Ricardinho, era a galera que tocava o piano e resolvia os problemas. Podia ser qualquer coisa que a gente estava lá para resolver. No incêndio ou em qualquer tipo de situação que acontecesse. E tem os profissionais que são mais disruptivos, né? Que são os caras que estão assumindo o risco o tempo inteiro. Eles vão tomar uma ação sem pensar muito, ok? Então, acho que é uma questão disso. E tem uma coisa importante, que eu acho que é o maior conselho que eu poderia dar. Você me fez uma pergunta, a primeira pergunta que você me fez aqui, que foi a questão de dosar a família e o trabalho. Sim. E você saber a dosagem de coração que você vai colocar na empresa que você está, porque não é o seu CNPJ. Então, o maior conselho que eu dou é você saber dosar a energia que você vai colocar no CNPJ que não é seu. Porque se você coloca demais e se acontece alguma coisa amanhã, ou você é demitido, ou qualquer coisa do tipo, a frustração vai ser muito grande. Então, o maior conselho que eu dou para o executivo é isso aí. Ele saber até onde ele vai.
e até onde ele tem que ir para a família, até onde ele tem que olhar para a saúde mental, até onde ele tem que se exercitar, sabe? Cuidar de outros aspectos da vida. Eu acho que é um pouco disso que eu daria como conselho para o executivo. Maravilhoso. E quando alguém olhar para a sua trajetória daqui a alguns anos, o que você gostaria que fosse dito sobre a forma como você ajudou as organizações e as pessoas a evoluírem? Eu acho que a pessoa que transformou, né, a maior farmacêutica do Brasil em colocar processos, em colocar performance, em colocar estratégia de pé, a governança, o Gandour foi a pessoa que liderou esse movimento. Acho que esse é um dos legados que não tem como tirar isso de mim. Eu acho que isso é bem importante. E não é me gabando, não, mas foi através das pessoas que eu liderava também, que são pessoas de alta performance que me ajudaram a construir esse legado, e os pares também que estavam naquele momento. Eu acho também que tem alguns momentos marcantes, né, da minha carreira. Na Philips mesmo, esse projeto que eu comentei com você, o Leading to the World Class, esse projeto para mim ficou muito marcado, porque a gente não falava inglês. A Philips contratou um professor de inglês para treinar eu e mais as operadoras de produção para a gente apresentar inglês, né, em Buenos Aires. Isso foi marcado para mim porque porque deu frio na barriga, né? Porque você vai apresentar numa coisa que você não sabe falar. Então isso para mim ficou marcado assim, muito forte na carreira. E acho que o movimento que eu fiz também dentro da Falcone, esse projeto da Rede Globo ficou muito marcado, porque a gente mudou muitas coisas que nunca conseguiram mudar lá dentro. E a Natulab também em Santo Antônio de Jesus, que é uma farmacêutica, que eu trabalhei lá quase um ano, estruturando desde a estratégia, desdobramento de metas, e a gente conseguiu fazer um valuation da empresa absurdo para ela ser vendida depois. Isso foi um projeto também que eu fiquei muito feliz e ficou marcado na minha carreira. E o último, a formação das pessoas, né? Então, assim, a quantidade de pessoas das 150 que eu liderei nesse processo de 8 anos de MS, Grupo NC, e eu ver 22 pessoas ou crescendo em outras áreas ou virando gestores, para mim foi assim, é um marco histórico na minha carreira. Para mim é o que mais valeu e é o que é mais representativo para mim, é isso, a formação que eu consegui criar. Porque quando você lidera bem, é quando você enxerga que as pessoas estão crescendo. Esse é o KPI que você tem que olhar se realmente você está evoluindo ou não. E o GPTW da diretoria também, a gente conseguiu manter o selo na nossa diretoria durante 2 anos consecutivos. A área de SMA deu 87% no último ano. É a área, assim, que das corporativas é a melhor área de engajamento. E eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho que a gente plantou lá vai continuar crescendo cada vez mais. É tão bom quando você diz que você, nesse legado, o crescimento das pessoas que também contribuíram para onde você chegou é fundamental, né? É bom saber que as pessoas estão ali junto com você, mas estão crescendo, se desenvolvendo, inclusive para ocupar o lugar que você está. É isso. Então, assim, eu acho que eu saí de cabeça bem tranquilo, porque a sucessão já estava desenhada já. Claro. Tinha 2 opções desenhadas para isso. É lógico, tem pessoas no mercado também, mas na cadeira que eu estava, pela criticidade que é do dia a dia, as entregas, os procedimentos, como que tem que seguir, como tem que lidar com a família, como tem que lidar com os executivos, eu preferiria formar pessoas internas para ocupar a minha cadeira. Eu acho que é isso que eu teria que fazer como executivo mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos sob a liderança do Alexandre Gandour e posso afirmar que foi uma experiência de grande aprendizado para mim, profissional e pessoal. Alexandre sempre se destacou por ser um líder extremamente atento às necessidades da equipe, combinando agilidade na tomada de decisão com uma escuta genuína, aberta. Ele sempre defendeu as demandas do time, alinhando as necessidades das pessoas aos objetivos do negócio. Seu lado humano, marcado por empatia, respeito e atenção às necessidades individuais, criou um ambiente de confiança, colaboração e desenvolvimento contínuo. Sou muito grato por tudo que aprendi. Trabalhando com o Alexandre, eu recomendo fortemente como um líder e gestor. Alguém que realmente faz a diferença, tanto nos resultados quanto nas pessoas. Eu gosto de falar no final de uma recomendação e de um feedback, porque é disso que nós nos alimentamos, do elogio, do reconhecimento das pessoas. Ele chama-se Braulio Truitt. Sim, foi meu gerente de programa de excelência operacional. Esse rapaz, sim, é muito gostoso ouvir isso. E para fechar, já que a sua esposa e a sua filha chegou para te buscar, eu posso fazer uma cena com vocês aqui com ele, porque a família para ele está no ponto principal. Vamos aparecer no vídeo? Então, nessa câmera, deixa uma mensagem para quem te seguiu. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? Porque graças a ele eu estou aqui.
realmente, quando eu conversei com o Rômulo aqui, pelas perguntas que ele me fez, né, da onde eu vim, da onde eu saí, todo dia eu fico pensando por que que eu cheguei até aqui, né, o porquê que eu tô aqui nesse momento com você, graças a Jennifer também, né, minha esposa, que tá aqui comigo em todos os momentos, a Nelisa, minha filha, que são a base, né, da minha família, a minha avó, né, meu avô que estão no céu já, que eu devo tudo a eles, realmente a formação minha, principalmente ao conhecimento, aos valores que eu tenho, a índole, vieram muito deles, a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, né, a Suzy, a Tatá, todos que estão assistindo, as pessoas que eu liderei, na Philips, que eu trabalhei na Philips, que eu trabalhei na Falcone, que eu trabalhei na embalagem Diadema, que eu trabalhei na Ali Combustíveis, trabalhei no Grupo NC na MS. Agradeço a todos vocês, as pessoas da formação também da FGV, que eu formei em São Paulo, Senec também, FASECA de Varginha, o curso técnico também do CETEV. Então, toda a formação que eu tive, a base, as pessoas do IBGC, então todas as pessoas, ao Rômulo, né, que me convidou, que é um amigo, um prestador de serviço da MS, das outras farmacêuticas também do mercado muito reconhecido. As pessoas, quando são treinadas por você, elas saem muito impactadas, porque você deixa muita energia, deixa muito conhecimento, muita bagagem, e todas as pessoas realmente assim ficam emocionadas com o que elas enxergam no que você deixa e entrega para elas. Então, queria te agradecer por esse momento. Isso para mim que eu estou vivendo aqui não tem preço, porque realmente uma transição de carreira não é fácil de fazer, mas com 42 anos agora eu estava pronto para isso, eu acho que eu estou muito pronto para novos desafios. Estou como conselheiro agora voluntário da Associação Brasileira de ESG, e eu estou pronto para novos desafios, para consultoria, para mundo executivo, e estou pensando realmente no que eu quero, que eu acho que isso é o mais importante, né? Se eu vou ter meu CNPJ, ou se eu vou trabalhar para outro CNPJ para entregar resultados, para entregar valores, né? E cada vez mais melhorar os processos das organizações. Acho que é para isso que eu vim no mundo. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado demais, estou muito feliz. Obrigada. Por você estar aqui. Obrigado, Nelisa, porque você está aqui. Coisa mais linda fechar esse episódio. Pessoal, tem aqui um profissional que deixou a entrega dele maravilhosa, mas o mais incrível de tudo, que mesmo com tudo que ele entregou, é a família que vale. É o amor pela família que vale tudo isso. Muito obrigado por estar aqui e, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Muito sucesso em 2026, tá bom? E não esqueçam de assistir Masque TV, Exatamente. Porque vai fazer muito sucesso esse episódio, eu tenho certeza disso. Muito obrigado mais uma vez e gratidão, Romulo. Okay. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!